E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós não temos aulas, né? Vocês vão fazer a nossa avaliação. Espero que vocês tenham esperado o vídeo, como a gente recomendou, para poder responder a avaliação. Por quê? Porque nas orientações que a gente dá durante o vídeo, certo? Durante a aula, vocês conseguem até entender melhor uma questão. Às vezes vocês até conseguem ganhar uma questão por terem entendido direitinho. Então, hoje com vocês eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente estudou em cima das questões da prova, ok? E aí, o que é que a gente pode, primeiramente, concluir? A prova de vocês é baseada, né, no assunto que a gente teve sobre História da Arte. Então, toda a prova ela é baseada nas aulas de História da Arte. Então, se vocês quiserem procurar as aulas para assistir novamente, né, é só procurar as aulas de História da Arte. Enfim, começando, né? Questão 1 diz: analise o texto e responda a imagem, né? Ou, analise o texto e a imagem e responda, perdão. Então, vai ter uma imagenzinha de uma pintura, certo? E vocês vão analisar essa pintura e ler o texto que eu vou ler agora para vocês entenderem melhor. O texto diz: se hoje os pintores compram suas tintas e pincéis, no passado suas ferramentas eram bastante diferentes. Utilizavam terra colorida, sangue e pelos de animais para criar imagens de silhuetas de grandes feras em paredes e tetos de escuras e quase inacessíveis cavernas. Esse foi o textinho que tem ao lado da imagem, certo? E na letra A diz: qual o contexto e intenção das artes rupestres? E aí na letra B: como se chama a época histórica em que essa arte prevalecia? Bom, essa questão 1, né, ela tem duas perguntas. E aí vocês vão dizer, por exemplo, qual foi o contexto e intenção das artes? Como é que os seres humanos, eles viviam naquela época? Então, esse é o contexto que eu quero saber, que a questão pede. Qual é o contexto em que o ser humano vivia naquela época? O que é que ele fazia nessa época? E qual a intenção? Por que é que ele fazia arte pensando em que? Eu vou fazer arte por causa disso. Você acha que era intencional? Como era? Então, conte aí o que você conseguir responder com essa questão. Na B, né, como se chamava a época? Qual era a época que a gente estudou? Porque a gente lembra, né, que existe, por exemplo, a história. Nem toda a arte foi feita num período histórico. Existiu também a pré-história. Por quê? Porque era quando as coisas eram escritas. Em qual desses ambientes, né, em qual dessas épocas essa arte está inserida? Questão 2. As imagens abaixo são marcas artísticas de dois períodos históricos da humanidade. A arte sempre foi um meio de expressão humana, que demonstrava as técnicas que aquela civilização utilizava em sua época, como também crenças, culturas, suas formas de organização social e política. A arte pode também trazer em suas obras o belo e o feio, o idealizado e o temido, o bom e o mal. Analise as imagens abaixo e responda. Bom, a gente vai ter duas imagens, né? Então, a primeira vai ser de uma escultura de um homem, né, com traços, com feições. E a segunda é uma pintura de uma época específica, né? A gente consegue ver que essas duas pinturas, essas duas imagens, elas tratam coisas diferentes. E por quê? Né? Na questão A vai perguntar: as imagens acima são de épocas diferentes. Quais as épocas históricas que cada uma representa? Então, se numa eu tenho uma escultura muito cheia de realismo, na outra eu tenho uma pintura muito característica, qual dessas duas épocas, né, eu tenho esse tipo de arte como, como o que prevalece, né? Esse tipo de arte prevalece nessa época. Que época é essa? Né? Cada uma de uma época diferente. E na B, pergunta: o que você acha que essas expressões artísticas representam para os povos que os idealizaram? Então aqui vocês vão dizer:
Na imagem 1 representava tal coisa, na imagem 2 vai representar tal coisa, certo? Não precisa ser um texto muito grande, ok? Na imagem 3, a imagem abaixo representa a arte medieval, sua intencionalidade e suas técnicas. Então, a gente tem uma imagem que é da arte medieval. O que é que representa? O que é que vocês conseguem analisar nessa imagem da questão 3? É bem simbólica. Vocês concordam comigo? Aí o texto diz assim: a arte medieval é aquela arte que foi produzida durante o período da Idade Média. Está associada à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder e influência na vida das pessoas. Assim, o teocentrismo, Deus no centro de tudo, foi a principal característica da cultura medieval. Os vitrais foram muito comuns nesse período. Vitral é como se fossem mosaicos com vidro, certo? Essa imagem ao lado é um vitral. Os vitrais foram muito comuns nesse período. Eram feitos de vidro e repletos de cores. Geralmente representavam temas religiosos. No entanto, há aqueles que formam em formato arredondados, tal qual as rosáceas e mosaicos. Então, na letra A diz: como estudado em aula, quais foram os dois principais estilos que a arte medieval foi dividida? Bom, e aí vocês vão recorrer à aula anterior, né, de arte medieval e vai procurar qual é a resposta, né, que a gente estudou na aula. Na aula tem tudo, viu, pessoal? Letra B. Conforme o texto acima, como é possível definir a ênfase dada na arte durante o período medieval? Então, a arte medieval, ela tinha uma característica centralizadora, uma intenção maior. Qual era? É só a gente observar a imagem. A imagem representa uma figura, né? Um líder muito simbólico. E esse líder é o quê? O que é que a gente pode tirar disso? Vocês também podem ler o texto diz a resposta, ok? Questão 4. A pintura abaixo é uma das obras de arte mais famosas do mundo, do artista Leonardo da Vinci, intitulada Mona Lisa. Essa obra traz em sua essência a subjetividade que o autor achou interessante ser trabalhada, envolvendo múltiplas polêmicas, mas também mundialmente conhecida como um marco significativo na história da arte. Qual o movimento artístico e época que essa obra faz parte? Então aqui vocês vão dizer qual é o movimento artístico dessa obra, né? Vocês vão acessar a aula e vai ter lá. E também que época. Então, em que época essa pintura, como Mona Lisa, fazia mais sentido? Qual foi a corrente dela? Né? É isso que vocês vão me dizer. E na questão 5 e última, diz: na foto abaixo contém um mictório. Isso mesmo. E ele mudou o rumo da arte. Poucas obras de arte impactaram e influenciaram tanto a maneira como se vê a produção cultural. Essa arte foi obra do pintor, escultor e poeta francês Marcel Duchamp. 100 anos depois de sua criação, a obra mantém acesa a discussão em torno do seu valor de que é arte ou não. O artista francês foi um dos principais expoentes do dadaísmo. A vanguarda artística questionava e contestava, por meio de produção, o status da arte e do artista. Duchamp foi o criador do conceito de ready-made, uso de materiais prontos, industriais, sem interferência do artista. Então, ready-made é ready, pronto, e made é feito, fazer, produzir. Então, ready-made é tipo, já está feito, já está pronto, certo? Então, na sua concepção, a obra ao lado é uma arte? O que é que você acha? Sua opinião. É uma arte, essa obra, essa imagem que tem desse mictório? O que é que ela pode representar para você, né? Aí, quais os critérios que você pode usar para julgar um trabalho como arte ou não arte? Defenda o seu ponto de vista.
Nessa questão, pessoal, eu quero uma opinião de vocês. É pessoal. Vocês vão observar e vão dizer, isso aqui é uma arte, isso aqui não é uma arte. Depende da opinião de vocês. E aí, com base em que você pode dizer que isso é uma arte ou que não é uma arte? Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que isso seja uma obra de arte, certo? Uma escova de pentear cabelo. E aí, eu digo que é uma arte. Aí por quê? Sei lá, as cores, eu acho que representa muito tal coisa, não sei o quê. Então eu vou defender, certo? Essa ideia de que essa escova de cabelo é uma arte. E aí eu quero que vocês digam a opinião de vocês. Se vocês acham que essa obra é uma arte ou que não é uma arte. Vocês podem ser bem sinceros, viu? E aí vocês definem, por exemplo, é uma arte por causa disso e disso. Mas também não é uma arte porque eu não acho que o mictório, não sei o quê. Vocês vão defender. Fiquem à vontade. Então a prova tá assim, tá fácil, certo? Algumas questões vocês podem ter fácil acesso às respostas através dos vídeos das aulas, ok? Então, caprichem as questões, viu? Eu quero todo mundo com 10, porque tá bem facinho, ok? Até mais. Qualquer dúvida, podem me perguntar, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Até mais.